boa tarde. Meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Colossenses 1. Agradeço por estar conosco, Senhor. Então vamos lá. A leitura de hoje é Colossenses 1, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem da carta aos Colossenses. Dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus conhece os verdadeiros fatos de sua vida, ensinamento, crucificação e ressurreição. Irá reagir apenas como um sacudiador de ombros, como se não tivesse ouvido nada importante. De certo algum modo, é certo que alguns ignorando ou conhecendo bem sua história, acabam por dispensá-lo, mas com poucas exceções eles sabem instintivamente que estão diante de uma vida notável. Também é comum entre os que consideram verdadeiramente importante a inclusão de outros. Também é comum entre os que consideram verdadeiramente importante a inclusão de outros que parecem ter igual importância. Buda, Moisés, Sócrates e Maomé, para citar alguns, além das predileções pessoais. Para eles, Jesus é importante, mas não o principal. Seu prestígio é considerável, mas não é preeminente. Os cristãos da cidade de Colossos, pelo menos alguns deles, pareciam pensar deste modo. As forças cósmicas estavam adquirindo no meio deles importante semelhança de Jesus. Paulo então envia uma carta a eles na esperança de reconduzir Jesus, o Messias, ao centro de sua vida. A maneira de que ele constrói seu argumento é tão significativa quanto o próprio argumento. Alegações ao favor da unicidade de Jesus são bastante comuns, mas costumam expressar uma arrogância que é incompatível com o próprio Jesus. Às vezes são incentivadas até com violência. Mas Paulo, apesar da convicção inabalável de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação da salvação, não é arrogante, por muito menos violento. Ele argumenta com humildade e escreve com força de um amor que expressa consideração. Ele volta a apresentar algo que os cristãos vieram acrescentar muito em Paulo: a união entre um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. Paulo estava na prisão, aguardando julgamento por perturbar a paz com seu ensino. Ainda assim, ele estava feliz por poder ajudar a resolver, por meio de uma carta, os problemas de cristãos que ele nem conhecia. Embora judeu, ele estava familiarizado com o medo do destino que dominava a vida dos não-judeus. Embora tivesse o Deus único em seu ser desde o nascimento, ele sabia que os não-judeus costumavam misturar religiões. Para Colossos era uma pequena cidade na província cuja capital era a grande Éfeso. A igreja de Colossos foi provavelmente plantada por Epáfra, que conheceu Paulo em Éfeso. Quando a igreja colossense estagnou, Epáfras seguiu o conselho de Paulo. O povo da época, em sua maioria, acreditava que o ar em torno deles estava cheio de espíritos invisíveis que os humanos enganavam. O perigo que seriam representavam manuscritos com encantamentos para controlar esses poderes ou proteger-se deles eram conhecidos como as cartas eféticas. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos e assim ficaram expostos à doença e à pobreza. Quem era Jesus? Pensavam comparado a esses poderes. Contexto: início dos anos 60 depois de Cristo. Até o ano 59 depois de Cristo, o reino de Nero ia bem, porque o indefectível burro e filósofo Sêneca comandava o indefectível burro e o filósofo Sêneca comandavam o império para ele. Nero havia reduzido os seus impostos e banido os esportes que envolviam mortes na arena, mas as coisas começaram a mudar depois que ele executou a própria mãe, acusada de traição no ano 59. Burro morreu em 62, provavelmente envenenado por Nero, então Sêneca pediu para se aposentar. Havia feito fortuna e queria aproveitá-la.
Depois disso, quanto mais erros por isso Nero cometia, mais ele culpava os outros. Paulo e Pedro foram executados nesse período. Nero, por fim, acusou Sêneca de conspiração em 65, depois de Cristo, e obrigou a cometer suicídio. Para quem assistiu a série Paulo, o Apóstolo, conhece bem como foi Nero. Ou você já estudou na escola, sabe que Nero era bem, provavelmente um dos piores seres humanos que já passou pela Terra. Mesmo que a série de Paulo tenta amenizar ele, fazendo ele quase ser Cristo. Mas apesar dessas licenças poéticas, é uma boa série para você conhecer Paulo. Mas leia tanto Atos quanto as cartas de Paulo para saber o que é real e o que é invenção da série. Então vamos lá para Colossenses. Colossenses 1. Prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui a gente tem que, como Paulo estava velho, tinha problemas de visão, algumas cartas foram escritas além dele. Normalmente ele estava preso. O contexto aqui, na carta de Colossenses, ele estava preso. Então, ele ditava e Timóteo aqui escrevia. E aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A fé e o amor dos colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou da mesma forma, está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia que ouvistes e conheceste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Esse é o Epáfras que a Bíblia a mensagem diz que foi o fundador da igreja de Colossos. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito, a oração de Paulo pelos fiéis. Por esse motivo também nós demos o motivo que soubéssemos desse fato. Igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que seja cheio de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito que possa viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo o conhecimento de Deus, sendo fortalecido em todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino da luz. A suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, perdão de todos os pecados. Aqui é a Colossenses 1 é o parte da Bíblia que inspirou a música Colossenses e os Laços de Amor, do F. Hope. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo que tem a supremacia, porque foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse conosco todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a cruz pelo seu sangue vertido na cruz. E vós também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticarem. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, por vós apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele.
Se de fato permaneceis na fé, alicerçado e firme, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, ao qual eu, Paulo, me tornei ministro, o ministério do apóstolo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada por vós, com o fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não judeus, aprouve dar conhecimento às riquezas da glória deste ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentem todo o perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente lutando contra o seu poder, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Então essa é a leitura de Colossenses 1. Agradeço a todos que assistiram. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. Amanhã eu volto com mais uma leitura bíblica por volta das 8 horas da noite. Tchau, tchau e até a próxima.